Quando a gente escuta essa palavra, normalmente a gente lembra logo de construção civil, né? Pilares, vigas ou alguma coisa que remeta aí à construção civil. Mas infraestrutura também pode ser aplicada a instalações elétricas. Isso porque a palavra infraestrutura significa o conjunto de materiais, de elementos que suportam uma estrutura. No caso de instalações elétricas, para a gente levar a energia de um lugar para outro, a gente utiliza cabos elétricos. E os cabos elétricos, eles são meio moles, assim, né? Eles são flexíveis, eles não têm capacidade de suportar a si próprio. Então, por isso, a gente precisa estar utilizando uma infraestrutura elétrica para suportar os cabos. Em alguns casos, a infraestrutura ela serve não só para suportar os cabos, mas também para dar proteção mecânica a eles. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, para que a gente escolha a infraestrutura correta para a nossa instalação, nós devemos seguir uma série de orientações das normas vigentes, para que a gente não esteja aplicando a infraestrutura incorreta no local incorreto. Agora a gente vai estar conhecendo um pouco dos materiais mais comuns utilizados nas infraestruturas. Seriam PVC, aço galvanizado, aço inox e PAD. Cada um desses, eles vão se dividir aí em algumas subseções, né? PVC, a gente teria aí a seção flexível e rígido. O aço galvanizado, ele pode se subdividir em dois, né? Aço galvanizado eletrolítico ou aço galvanizado a fogo. Também temos aqui o aço inox e temos também o PAD. PAD é polietileno de alta densidade. Então agora a gente vai estar vendo aqui esses materiais, né, essas infraestruturas sendo aplicadas em algumas situações aqui. Então, o PVC amarelo, ele pode aí estar sendo utilizado em paredes de alvenaria, paredes de drywall. Também temos aqui o PVC laranja, que ele possui uma resistência mecânica maior do que o PVC flexível amarelo. Por isso, ele pode estar sendo utilizado aí embutido em laje, né? Ele consegue ali ficar imerso no concreto sem amassar. Então, para infraestruturas embutidas em laje, nós devemos estar utilizando o PVC laranja. Então, vamos aqui para as eletrocalhas, né? As eletrocalhas, elas podem ser encontradas aí mais comumente no mercado em aço galvanizado eletrolítico, aço galvanizado a fogo e aço inox. Aqui a gente está vendo um modelo de uma eletrocalha lisa, mas nós podemos encontrar eletrocalhas lisas, perfuradas e aramadas. São esses três tipos mais comuns que a gente consegue encontrar de eletrocalhas no mercado e em aplicações industriais, comerciais, de grande porte e até mesmo residenciais, né? Para esses dois primeiros casos aqui, tanto a lisa como a perfurada. Essa aramada aqui é mais comum só em área industrial mesmo, ou comercial de grande porte. Também temos aqui o leito, que da mesma forma que as eletrocalhas, também vai estar disponível aí nesses três tipos de materiais aí, que eu já tinha citado anteriormente, né? Aço galvanizado eletrolítico, galvanizado a fogo e aço inox. Aqui, gente, a gente tem o perfilado. Perfilado também muito comum em aplicações comerciais. Agora com essa moda de construir casas aí, padrão industrial, também até em casas a gente encontra, né? Perfilados aparentes, mas é mais comum em obras industriais e comerciais de grande porte. Então aqui a gente tem o eletroduto PAD. O eletroduto PAD ele é utilizado em área externa enterrado. Ele tem uma alta resistência mecânica e para que ele seja instalado é feita aqui uma preparação aqui, ó, é feita a escavação, em seguida é feita um berço de areia, né, que é uma camada de areia que é colocada. Depois é colocado o eletroduto, depois é enterrado, compactado e em áreas de travessia, né? Por exemplo, quando você tem ali ruas internas no empreendimento, se você tem ali uma indústria, você tem ali uma área de estacionamento, né? Então, indústria logística também ali vai ter trânsito de caminhões, né? De carga pesada, em regiões que vai precisar atravessar essas vias por onde vai passar esses transportes pesados, é feita um lastro de concreto, né? Uma camada de concreto sobre o eletroduto para que ele não seja danificado ao ser comprimido por essas cargas pesadas. Então, gente, para a gente fazer a escolha correta da nossa infraestrutura da instalação elétrica, a gente precisa observar aí alguns pontos importantes. Primeiro, fechamento superior da edificação. O que seria o fechamento superior? Seria o teto da edificação. Esse teto, ele é de laje? Ele vai ter forro? Ele vai ser de telha metálica? Então, a gente tem que observar esses aspectos. Segundo ponto, a gente precisa observar como é o fechamento lateral dessa edificação. O que é o fechamento lateral?
as paredes. Como que serão as paredes onde essas instalações estarão? Essas paredes, elas vão ser de alvenaria? Elas vão ser de drywall? Elas vão ser de telha metálica, casos industriais, né? Como que vai ser essas paredes dessa edificação? Próximo ponto para a gente observar em relação à infraestrutura. Onde que vai ser o local de instalação dessa infraestrutura? Vai ser interna à edificação ou vai ser externa? Um exemplo aqui onde eu vou precisar estar utilizando infraestrutura para instalação externa. Já observaram aí em supermercado? Alguns têm refletores, outros têm projetores, algum tipo de iluminação que fica lá no alto, em paredes de fechamento externo, né? Que ficam de frente para os arruamentos do supermercado. Por exemplo, ali a parede do supermercado que fica de frente para o estacionamento, né? Ali vai ter uma iluminação. Você pode precisar de estar colocando um eletroduto aparente externo, dependendo de como seja feita ali a instalação, pode haver necessidade. Tipo de cabo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas cabos isolados, só posso estar utilizando condutos fechados. Cabos unipolares, eu posso utilizar condutos abertos ou fechados. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Gosto pessoal, isso é um ponto importante. Por quê? Porque certas situações você pode estar utilizando mais de um tipo de infraestrutura. Então, isso vai depender do cliente, né? Do gosto do cliente, do que ele gostaria de ver ali naquele ambiente. Por exemplo, normalmente as pessoas em residências, elas têm interesse de esconder a infraestrutura, porque acham feio aparecer ali aquela instalação elétrica com aquela infraestrutura aparente. Mas, hoje em dia, a gente tem visto crescer trabalhos de arquitetos utilizando instalação elétrica industrial em residências, né? Em que se é utilizado eletrodutos galvanizados aparentes, perfilados aparentes, em residências, que é algo que não é muito comum de ser visto, mas de certa forma é algo que vem sendo utilizado por algumas pessoas. Então, isso é um ponto que remete a gosto pessoal. Outro ponto mega importante é o custo. Todo cliente, toda empresa, todo mundo que vai fazer uma obra, ela tem um budget, né? Ela tem um orçamento ali que deve ser respeitado. Estou olhando por esse aspecto econômico, depois de você fazer ali a avaliação do que pode ser utilizado naquele ambiente, naquela área, naquela edificação, você vai fazer uma avaliação de viabilidade da solução, que é você fazer o quê? Um comparativo, um estudo comparativo de ver se eu usar essa solução aqui, eu vou gastar tanto. Se eu usar essa solução aqui, eu vou gastar tanto. Então, eu mostro para o cliente ou o responsável ali pela parte financeira do investimento e falo, e aí, qual que você vai escolher? E aí você coloca na mão da pessoa para ela decidir. Se ambas as soluções estariam tecnicamente corretas, mas uma delas traz um melhor custo-benefício, então, muitas vezes o cliente fica balançado ali para querer utilizar aquela que vai minimizar os custos da obra, mantendo a qualidade técnica da instalação. Então, agora a gente vai ver tudo isso aqui na prática. Indo aqui para o fechamento superior. Se a gente vai ter uma infraestrutura embutida na laje, a gente deve estar utilizando o eletroduto de PVC flexível laranja. Isso porque ele vai ter uma resistência mecânica maior do que o PVC flexível amarelo. Já se essa infraestrutura, poxa, encheu a laje, não deu para colocar lá a infraestrutura embutida na laje, então a gente vai colocar aqui fixada no teto e depois a gente vem com forro, cobrindo e escondendo essa instalação. Nesse caso aqui, eu posso estar utilizando o eletroduto PVC flexível amarelo. Isso porque aqui ele não vai ter nenhum contato com o concreto, né? Se ele for ficar imergido ali no concreto, eu preciso que ele tenha uma resistência mecânica maior para que o concreto não amasse esse eletroduto. Já nesse caso aqui, ele vai ficar livre, né? Não vai ter contato nenhum com o concreto em si. Então, aqui eu posso estar utilizando perfeitamente o eletroduto flexível amarelo. Indo aqui para fechamento de telha, gente. Esse fechamento aqui, extremamente comum em zonas industriais, né? Em edificações industriais. Nesse caso aqui, a infraestrutura é aparente, né? É a intenção da indústria deixar mesmo toda a infraestrutura aparente, até mesmo para que haja uma flexibilidade para o remanejamento ali da infraestrutura, né? Alteração de layout, a gente sabe como que o chão de fábrica é um ambiente dinâmico. Então, qualquer infraestrutura em ambiente fabril, ela é aparente. Aqui outro exemplo, que a gente tem outro tipo de fechamento, é o fechamento com vidro. Nesse tipo de fechamento aqui,
é utilizada infraestrutura galvanizada eletrolítica, né, porque é uma área interna, e essa infraestrutura ela é fixada nessa estrutura aqui metálica que é utilizada para suportar o vidro. Então, nesse caso aqui, ó, que a gente não está conseguindo ver porque ela está aqui por trás, mas o eletroduto aqui ele viria por trás dessa peça metálica aqui de suporte do vidro, tá? Então, aqui seriam as luminárias aqui desse ambiente. Fechamento lateral em alvenaria. Se a escolha for que a infraestrutura seja embutida em alvenaria, nesse caso nós podemos estar sim utilizando uma infraestrutura de PVC flexível amarelo, tá? Para embutir em paredes, eu posso utilizar o amarelo. Eu só não posso utilizar o amarelo para imergir ele em concreto, né? Em concreto de laje, que é um concreto diferenciado ali, forte e tal. Fechamento lateral em telha metálica. Esse tipo de fechamento aqui ele é extremamente comum em indústria. Nesse caso aqui a gente está vendo que até a metade é em telha metálica e da metade para baixo ele é em alvenaria. Nesse caso aqui a gente utiliza eletroduto aparente, né? Infraestrutura aparente, podendo ser utilizado eletroduto com galvanização eletrolítica por seu uso interno. E outro ponto também que a gente conversou lá, gente, foi o gosto pessoal, né? Aqui a gente está vendo uma área residencial, né? Isso aqui é uma residência, um quarto, em que a gente está vendo aqui infraestrutura galvanizada aparente. Foi escolha da pessoa fazer assim, mas totalmente ela poderia ter utilizado outra solução. Mas, que nem eu falei, né, tá sendo uma tendência do momento, muitas pessoas escolherem ter infraestrutura aparente, estilo industrial em casas, em residências. Então, esse aqui é um exemplo disso. Outro ponto que influencia também é o local da instalação da infraestrutura, se é interno a edificação ou se é externo. Esses dois casos aqui, ó, são dois casos de instalação de infraestrutura externas. Nesse primeiro caso aqui, é uma infraestrutura enterrada. Essa infraestrutura aqui ela está sendo feita em PAD, material extremamente resistente a compressões mecânicas, muito comumente utilizado em áreas industriais. Isso porque em pavimentações industriais é comum ocorrer ali o fluxo de tráfego pesado, né, de caminhões, de transportes pesados que vão estar conduzindo os insumos ou mesmo está conduzindo ali os produtos prontos, levando para a distribuição. Então, nessas áreas que há tráfego de transportes pesados, há necessidade de se utilizar um eletroduto com um material capaz de suportar essa compressão que esses veículos fazem ali no solo. Infraestrutura aparente externa é sempre galvanizada a fogo. Isso porque a galvanização a fogo ela dá uma maior resistência mecânica à infraestrutura. Então, por isso que em infraestruturas aparentes na área externa à edificação é sempre utilizado eletroduto galvanizado a fogo. Um outro ponto que também influencia aqui na escolha é o tipo de cabo que está sendo utilizado naquela infraestrutura, né, que vai estar sendo utilizado naquele trecho da instalação. Então, ó, a gente tem aqui a NBR 5410, na tabela 33, vai trazer algumas orientações para a gente em relação a isso. Ela vai nos dizer o seguinte, que para utilização de cabos isolados, deve ser utilizado conduto fechado. O cabo isolado é aquele cabo comumente ali comercializado com isolação de PVC, classe de tensão de 750 volts. Os condutos fechados são eletrodutos, eletrocalha lisa com tampa, são condutos dessa natureza. Já o cabo unipolar ou multipolar, ele pode ser utilizado tanto em conduto fechado como em condutos abertos. Por que essa diferenciação, gente? Isso porque se você pega esse cabo isolado de PVC, essa isolação ela não oferece proteção mecânica nenhuma a esse cabo. Então, por isso que esse tipo de cabo ele deve receber essa proteção mecânica vinda da infraestrutura. Por isso que a infraestrutura em que ele vai ser colocado, ela deve ser fechada, para que ela possa dar essa proteção mecânica para esse cabo, né? Para que ele não possa ser ferido aí, né? Ter a sua isolação danificada e possa aí ocasionar um choque ou ocasionar alguma patologia no sistema, algum mau funcionamento da instalação elétrica. Já o cabo unipolar, ele possui uma cobertura que dá essa proteção mecânica para esse cabo. Então, por isso que ele pode estar sendo utilizado aí tanto em condutos fechados como em condutos abertos. Só para exemplificar aqui
ilustrar melhor, olha, a gente tem aqui, ó, diversos tipos de eletrodutos para que eu possa colocar aqui o meu cabo isolado e uma eletrocalha lisa com tampa também, que eu posso estar colocando o meu cabo isolado. Já o cabo unipolar, ele possui uma cobertura que dá essa proteção mecânica para esse cabo. Então, por isso que ele pode estar sendo utilizado aí tanto em condutos fechados como em condutos abertos. Aqui na ilustração não está tendo eletrodutos, né? Mas nós sabemos que aqui nós podemos estar utilizando também eletrodutos ou quaisquer outros condutos fechados. Aqui, ó, os condutos abertos seriam os leitos, as eletrocalhas sem tampa, as eletrocalhas aramadas, são tipos de condutos que são abertos, né? Eles não oferecem proteção mecânica ao condutor. Por isso, nós podemos utilizar o cabo unipolar nesse caso aqui. Então, falando aqui um pouco sobre as normas a que essas infraestruturas devem atender, essas normas que eu vou estar trazendo aqui, gente, são normas que vão falar sobre os ensaios, sobre a resistência mecânica, tratamento, essas infraestruturas devem receber, tá? Então aqui, ó, para eletrodutos de material plástico, a gente teria aí o PVC tanto rígido como flexível, ele deve atender a NBR 15465. Já que o eletroduto de aço galvanizado eletrolítico, ele deve estar atendendo aí a norma 13057, o eletroduto de aço galvanizado a fogo, NBR 5624. Já que o eletroduto de aço inox, ele deve estar atendendo aí a STM A312. Em relação a essa de aço inox aqui, isso foi um exemplo que eu trouxe, tá? Mas dependendo do tipo de aço inox que vai estar sendo exigido para aquela determinada instalação, isso que pode mudar um pouquinho. Mas esse aço aqui, ele é o mais comum de ser utilizado nas indústrias. O tubo de PAD também, eu também trouxe uma norma para ilustrar, né? Mas também não é só essa a que ele deve seguir, isso também depende da aplicação. Mas uma muito comum, que abrange aí a grande maioria dos projetos grandes, seria essa NBR 15715. Normas, gente, é uma coisa sem fim e para tudo vai ter norma. Então, sempre que você for lidar com algum projeto novo, sempre procura quais são as normas que estariam ali adequadas àquele contexto. Essas que eu estou trazendo aqui para vocês são as que atendem grande parte das obras com as quais eu trabalho, mas não necessariamente sejam só essas as que vão servir para você. Talvez você precise pesquisar as que se adequem ao seu contexto. Então, seguindo aqui, ó, as normas para eletrocalhas de chapa galvanizada eletrolítico, seria a NBR 10476. Essa norma aqui, ela vai falar da galvanização, tá? E a eletrocalha para chapa galvanizada a fogo, também a NBR 7013. Essa daqui também vai falar da galvanização a fogo, tá, gente? Então, de normas seriam essas aqui.